Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, é um motivo de alegria estarmos na casa do Senhor. Sempre digo que é um privilégio, é uma oportunidade a qual o Senhor nos dá, por que não dizer a honra de estarmos reunidos mais um domingo como igreja, como seu povo. Possamos continuar nos deleitando nele, possamos continuar esperando nele, porque dele vem a nossa salvação, dele vem a nossa recompensa. O texto que nós lemos está no Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 31 ao versículo 36. Eu gostaria de ler novamente o texto para que ele fique bem vivo na nossa memória. A palavra do Senhor diz: Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, nós hoje temos como proposta para a nossa mensagem falar um pouco sobre a verdade que liberta. Estamos em uma ocasião onde o culto tem uma proposta de falar sobre o resgate, mas não qualquer resgate, o resgate que somente o Evangelho ele pode realizar. O resgate que somente Jesus Cristo ele pode efetuar nas nossas vidas. Se somos hoje novas criaturas em Cristo, se somos hoje pessoas diferentes do que já fomos em algum momento da nossa história, somos graças ao ato libertador de Deus, que enviou Jesus para morrer na cruz por nós, e ao ressuscitar, também nos ressuscitar com Ele, para vivermos para o louvor da sua glória. Então somos não apenas resgatados, mas libertos pelo poder deste nome, pelo poder deste ato de amor, pelo poder desta grande obra, desta obra que nos trouxe a vida e que nos deu a oportunidade de estarmos hoje vivendo segundo um propósito maior do que nós mesmos. O texto de João, ele vai estar dando continuidade às palavras de Jesus, quando mesmo está tratando sobre a sua missão. A partir do versículo 12, ele vai falar como epígrafe sobre o discurso de Jesus com relação à sua missão. E discorrendo sobre este assunto, discorrendo sobre este tema, Jesus olha para os judeus que criam nele e começa a dar orientações sobre a verdade libertadora do Evangelho. E uma coisa que a gente pode destacar aqui é que a verdade libertadora do Evangelho é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele é a verdade. Ele não está com a verdade, ele não está com a razão. Ele não é somente aquele que mostra o caminho da salvação, mas ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outra maneira de nos chegarmos a Deus senão por meio de Jesus Cristo. Ele se auto-intitula este caminho verdadeiro. Ele se auto-intitula esse único meio de nós sermos reconciliados
com Deus. Porém, ao tratar desta verdade, que é o Evangelho, ao ensinar sobre esta verdade transformadora, ele nos traz algumas lições importantes para a nossa reflexão nesta oportunidade. A primeira lição que Jesus nos ensina é que a verdade do Evangelho, ela nos chama a permanecer nele, a permanecer na sua palavra, a permanecer nos seus ensinos. Não basta apenas dizer que cremos em Jesus, não basta apenas fazermos um ato público de aceitação do Evangelho de Cristo, não basta apenas isso, nós precisamos de fato abraçar o Evangelho como uma verdade viva, como uma proposta transformadora de vida para a nossa história. Não basta apenas dizer que quer Jesus, não basta apenas vir à frente, não basta apenas estar declarando que crê em Deus, que tem fé em Deus, não basta apenas isso, é necessário crer e permanecer em Cristo, para que você possa, de fato, desfrutar dos benefícios desta salvação. Jesus não te tirou de onde você estava para que você volte para lá de novo, não. Jesus te tirou de onde você estava para que você nunca mais volte para lá, para que você continue em frente, para que você siga a sua vida olhando para Ele, tendo Ele como referencial, tendo Ele como ideal, tendo Ele como causa maior da sua vida. Jesus não te chamou para que você vivesse meio lá, meio cá. Jesus te chamou para que você vivesse completamente para Ele, para o louvor da glória de Deus. Foi para isso que Ele morreu na cruz por você, meu irmão. Jesus não morreu na cruz por você para criar gambiarras da fé, não. Jesus morreu na cruz para nos garantir livre acesso a Deus e uma nova vida nele mesmo. E esta vida, e esta bênção, e esta vitória, só tem acesso quem não apenas crê em Jesus, mas permanece nele. Permanecer em Cristo é o verdadeiro desafio da fé cristã. Permanecer em Cristo é o verdadeiro desafio da caminhada cristã. Muitos começam, muitos iniciam, muitos dão o primeiro passo, mas muitas vezes são influenciados, muitas vezes são enganados, muitas vezes são desviados deste caminho e não perseveram e não continuam nesta jornada. Não continuam no caminho que Deus em Cristo lhes apresentou. O Senhor, falando aos judeus que criam nele, disse: olha, é necessário vós permanecerdes nas minhas palavras, porque quem permanece nas palavras de Cristo é conhecido como um verdadeiro discípulo, como um verdadeiro seguidor, como um verdadeiro pequeno Cristo. Aquele que foi levantado não apenas para fazer parte de um grupo, de uma instituição, de um conjunto, mas aquele que foi levantado para fazer a diferença aonde Deus te colocar. Deus te resgatou por meio desta verdade libertadora que é o Evangelho, para que você permaneça nele, para que você continue usufruindo das bênçãos que só usufrui quem está em Cristo. Estar em Cristo não é um estado temporário, é um estado permanente. Aquele que está em Cristo deve permanecer em Cristo, porque somente permanecendo em Cristo nós herdaremos a coroa da vida. Aleluia! Somente permanecendo em Cristo. Não basta apenas dizer que crê, é necessário permanecer. Isso não quer dizer que você não vai passar por problemas, por lutas, por tribulações. Muito pelo contrário, as lutas, as tribulações, os problemas muitas vezes vão até dobrar.
Aí você diz, mas Vicente, que negócio é esse? Você agora estava falando em bênção, em vitória, em coisa boa. Agora você está dizendo que as lutas vão piorar. Meu irmão, porque ser um discípulo de Cristo em um mundo que jaz do maligno é você viver em um território hostil. Em um território onde sempre vão tentar lhe derrubar, onde sempre vão tentar lhe jogar onde você estava, onde sempre vão tentar lhe devolver a sua antiga vida, onde sempre vão tentar dizer a você que você não serve para esse negócio de ser crente, para esse negócio de servir a Deus, que você não tem qualidade nenhuma, que você não tem mérito nenhum, que você não pode ser santo, que você é um pecador, que você... E tudo isso Deus sabe. Tudo isso Deus sabe. E por isso mesmo que Ele enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Jesus sabe das nossas limitações, Jesus sabe das nossas falhas, Jesus sabe das nossas fraquezas. Jesus não chama ninguém enganado. Jesus não chama ninguém para o seu reino sem saber quem está chamando. Jesus nos conhece mais do que nós mesmos, e por isso que Ele nos chama a permanecer nele, porque permanecendo nele, todas essas coisas são vencidas no poder do seu nome. Só venceremos o pecado se estivermos em Jesus. Só viveremos uma vida diferente da que a gente viveu se estivermos em Jesus. Só iremos vencer as lutas, as provas, as oposições, se estivermos em Jesus. Por isso que ele diz, olha, não adianta, você tem que permanecer nas minhas palavras, você tem que permanecer nos meus ensinos, você tem que permanecer crendo. Você crê hoje, crê amanhã, crê depois da manhã, crê essa semana, crê na próxima semana, crê todo dia, todo tempo, toda hora, porque Deus não mudou. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus, ele não vai mudar de agora para daqui a pouco. Deus, ele não vai mudar de ontem para hoje, nem de hoje para amanhã. Deus continua o mesmo em todo o tempo, em todos os momentos, em todas as situações. Ele é o mesmo. Nós aqui muitas vezes não somos os mesmos, mas Deus, ele é o mesmo. Aquele que foi te buscar lá no charco de lodo, lá na vida errada, aquele que foi te buscar onde ninguém foi te buscar, onde muitos te abandonaram, aquele que foi lá, que entrou lá, que enfrentou todas as circunstâncias para te resgatar, é o mesmo que hoje está com você e estará com você até o final da sua vida. É necessário permanecermos em Cristo para que a verdade do Evangelho nos liberte das amarras do pecado. Porque a vitória da fé, a vitória da graça mediante a fé, é para aqueles que perseveram até o fim. Oh, aleluia! Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para mim e vejo o quanto eu não sou capaz por mim mesmo de nada, ao mesmo tempo eu enxergo o quanto Deus me amou e o quanto o sacrifício de Cristo, ele foi importante para me resgatar da minha antiga vida, dos meus pecados. Eu não vim para Cristo no momento em que eu achava que já tinha pagado boa parte dos meus pecados. Não, agora eu estou com condições de vir, não. Eu vim para Cristo como eu estava. Eu vim para Cristo do jeito que eu estava. Eu não disse, Senhor, olha, eu vou pensar melhor. Não, porque quando o Senhor marca aquele dia, é naquele dia, meu irmão. Quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, quando Ele determina, é hoje, o seu dia é hoje. Não adianta você lutar, não adianta você argumentar, não adianta nada, porque o dia que o Senhor marcou para te chamar pela graça, mediante a fé, este dia é o dia de Deus na sua vida. É o dia de Deus na sua vida. Não adianta. Ninguém aqui se preparou para ser crente. Ninguém. Ninguém aqui fez um curso, fez um preparatório. Não, eu vou entrar,
vou fazer um período aí de santificação, vou lá para o Tibete, vou me isolar, vou para dentro da mata. Ninguém aqui fez isso. Todo mundo, quando veio no dia que Jesus marcou. E do jeito que estava. Mas a diferença é que nós não permanecemos como nós estávamos. A diferença é que Jesus nos chama como nós estamos, mas Ele não nos deixa permanecer como a gente está. Porque se nós permanecermos do jeito que estávamos, não podemos chamar isso de resgate, não podemos chamar isso de libertação, não podemos chamar isso de salvação. Nós simplesmente mudamos de ambiente, deixamos de pecar no mundo e viemos pecar dentro da igreja. E isso não é resgate. O resgate envolve transformação de vida. O resgate envolve novo nascimento. O resgate envolve recomeço. O resgate envolve um momento em que eu deixo quem eu era para trás e abraço o que Jesus quer que eu seja para a glória dele. Isso é resgate. Muita gente fica pregando o evangelho aí, aonde você vem como está e continua como está na igreja. Aonde você continua na igreja, pecando na igreja sem problema nenhum, pecando com as bênçãos de Deus. Isso é uma mentira, isso é um engano, porque evangelho que é evangelho, ele requer transformação, renúncia do pecado, ele requer mudança de vida. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz, é necessário que você renuncie, é necessário que você deixe para trás, e é necessário que você permaneça em mim. Permaneça na minha palavra. Mas Senhor, tem um negócio ali, mas Senhor, olha, estão me chamando. Não, deixe para lá, isso não lhe pertence. Isso não é para você. Isso aí não faz mais parte da sua vida. Isso não é a igreja que determina. Não é o pastor que determina, não é o presbítero que determina, mas é o próprio Deus que vai tirando, é o próprio Deus que vai nos afastando, é o próprio Deus que vai nos fazendo seletivos com aquilo que Ele quer para nós, é o próprio Deus que vai nos direcionando como devemos viver segundo a sua palavra, é o próprio Deus. Porque pastor nenhum tem poder de ditar regra para a vida de ninguém, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, um regime radical de proibições extremas, isso acaba sendo uma ocasião propícia para o camarada pecar ainda mais. Por isso que o evangelho ele não trabalha nesse regime de proibições radicais. O evangelho não trabalha com esse discurso, sensacionalista. Porque você não pode, porque você não pode. Uma vez uma pessoa disse a mim, eu acho legal esse negócio de ser crente. O problema é que o crente não pode ir na praia, o crente não pode beber, o crente não pode ir para um parque, o crente não pode jogar a bola, o crente não pode isso, não pode aquilo. Ele fez uma lista imensa de tantas coisas que, segundo ele, o crente não podia. Aí quando ele terminou de falar, eu disse, mas quem foi que disse a você que a gente não pode? Eu disse, oxê, e tu pode? Eu disse, posso. A própria palavra diz que tudo eu posso. Tudo eu posso. Mas por que eu não faço tudo? Porque hoje, por viver em Cristo, eu não tenho prazer mais nessas coisas. Eu não tenho prazer mais em fazer isso. Eu não deixei de fazer porque o pastor, ou porque fulano, ou porque ciclano, ou porque os irmãos, cuidado que os irmãos estão vindo aí. Eita, vem uma patrulha de crente ali. Não, meu irmão, eu não vivo preocupado com essas coisas, porque eu posso esconder dos irmãos, mas de Deus eu não escondo. Eu posso tentar me adequar a padrões humanos, mas se eu não me adequar ao padrão de Deus, de nada adianta essas coisas. E isso não é resgate, isso não é libertação, isso não é verdade. E a gente tem que trabalhar com a verdade. Porque o evangelho, ele é a verdade. O evangelho não é discurso religioso. O evangelho não é nada disso que muitas vezes se prega por aí. O evangelho é verdade. E uma verdade que transforma. Uma verdade que liberta. Uma verdade que resgata. Resgata o homem
da prisão em que ele está. A prisão a qual o pecado lhe colocou, a qual o pecado lhe condenou. Uma prisão a qual ele só pode sair se o Filho libertar. Porque o próprio texto diz, no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode ter chegado aqui se sentindo uma pessoa livre, se sentindo uma pessoa que tem a liberdade de fazer o que você quer. Mas ninguém tem essa liberdade absoluta. Ninguém. Porque o próprio texto diz que todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Então você não é livre, você é escravo dos seus pecados. Essa história de que você não precisa dar satisfação a ninguém, que você não precisa viver debaixo da ordem de ninguém, que você faz o que quer, que você decide o que quer, isso é engano do pecado. Porque você não está livre absolutamente. Você é alguém que está debaixo das algemas do pecado. Você está debaixo daquilo que Paulo chama, ao escrever à igreja de Romanos, de lei do pecado e da morte. Todo aquele que não está em Cristo está debaixo da lei do pecado e da morte. Você é um escravo, você é um prisioneiro. Você é alguém que está preso aos seus próprios desejos, às suas próprias paixões. Aquilo que você entende como liberdade para fazer o que quer, na verdade, você está sendo condicionado dia após dia a se destruir, a se matar. Você está sendo direcionado dia após dia para o caminho de morte, para o caminho de perdição eterna. Você está caminhando rumo ao abismo da perdição. A verdade é essa. Mas está tudo bem, está tudo ótimo. Eu estou bem, estou com saúde, estou com dinheiro, estou com isso, estou com aquilo. Mas se você não está com Jesus, você não está com nada. Não, eu estou com Jesus, Jesus está comigo. Jesus não é amuleto, Jesus é Senhor. A diferença é essa. Muitos estão com Jesus, fazendo Jesus de amuleto. Mas Jesus não é pé de coelho. Jesus não é figa. Jesus não é nada disso. Ou Jesus é Senhor da sua vida, ou você não. Ele não está com você. Porque o pior não é a gente não estar com Jesus, mas é sentir que Jesus não está com a gente. E é possível isso? É. Davi, no Salmo 51, vai falar sobre isso. Quando ele diz que pecou contra o Senhor e por causa do seu pecado, ele não sentia mais a presença de Deus com ele. Por isso que ele diz ao Senhor, Senhor, retoma, restaura, que eu possa de volta ter a alegria da tua salvação, da tua presença na minha vida. Não há nada pior do que vivermos uma vida distante do Senhor. Não há nada pior do que vivermos uma vida fora da vontade de Deus. Não há nada pior do que viver uma vida achando que estamos bem, que estamos em paz, mas nós sabemos que lá no fundo há uma ausência, há uma carência, há um buraco, que não são as festas, não são os amigos, não são os vícios, não são nada disso que vão trazer conforto ao nosso coração, mas somente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente Jesus. Somente Jesus. Não há alternativas para a sua salvação. O homem não pode se salvar para Deus. Ou ele é salvo por Deus por meio de Cristo, ou ele está condenado à perdição eterna. E Jesus ensina isso aqui. Jesus diz, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ele faz uma analogia interessante, dizendo, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Ou seja, há ocasiões em que o servo não está junto do seu senhor.
Há ocasiões em que o servo se distancia. Em algumas ocasiões, essa distância pode até ser definitiva, porém o filho não. O filho não apenas frequenta a casa do pai, mas ele tem na casa do pai a sua morada, o seu lar, o seu lugar de origem, o lugar aonde ele se sente pertencente, o lugar que ele chama de lar. O filho, ele entende que a casa do seu pai é a sua casa, não para ele fazer o que ele quer, mas para que ele possa se deleitar na vontade do seu pai, para que ele possa se deleitar obedecendo por amor ao seu pai, se sujeitando por amor à vontade do pai, se sujeitando por amor aos ensinos do pai, sendo ali ensinado a viver de uma forma que honre o seu pai. Isso é importante, meus irmãos. E o texto ainda diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho, se Jesus Cristo, somente se Jesus Cristo nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Estamos vivendo em um mundo, como eu falei, aonde muitos têm falado sobre muitas maneiras de evangelho, muitas alternativas de salvação. Muitos têm prometido o fim do sofrimento. Muitos têm prometido uma vida somente de coisas boas, somente de realizações humanas. Muitos têm prometido tantas coisas. Vivemos hoje em uma realidade de narrativas, em uma realidade onde cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade de vida. Porém, só existe uma verdade capaz de nos libertar e nos transformar em uma nova criatura. E esta verdade é a verdade do Evangelho. A sua verdade não vai lhe salvar. A sua verdade não vai libertar você desta vida desgraçada que você tem vivido no mundo. A sua verdade não vai lhe levar para o céu. A sua verdade não vai lhe fazer filho de Deus. Mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem ao próximo. Isso não é suficiente, porque se o Filho não libertar você, você não será livre. Mas isso aí, você está fazendo isso para eu entrar para a sua igreja. Não, meu irmão, eu estou pregando esta palavra como uma mensagem de alerta para você, para que você entenda que não basta você ter virtudes, é necessário que você se renda a Cristo Jesus. Porque só Jesus, Ele pode transformar a sua história. Só Jesus. Só Jesus, meu irmão. Só Jesus pode tirar você da situação que você está e lhe colocar em um lugar onde a bênção dele te acompanhará em todos os lugares. Só Jesus pode te tirar de onde você está e proporcionar uma paz que excede todo o entendimento. Só Jesus pode tirar você de onde você está e lhe dar vida, e vida com abundância. Só Jesus pode fazer de você alguém capaz de não somente se alegrar quando tudo vai bem, mas de glorificá-lo quando tudo vai mal. Oh, aleluia! Porque até quando tudo aos olhos dos humanos vai mal, há um propósito de Deus para um bem maior. Até quando as coisas que a gente planeja não dão certo, há um propósito de Deus para uma bênção maior, para uma vitória maior, para um propósito maior. Porque Deus, Ele tem algo maior para nossas vidas. Por isso que Ele nos chama a nos render a Ele. Por isso que Ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, volte-se ao Senhor, porque Ele é benigno, porque Ele é um Deus perdoador. Não importa como você chegou aqui nesta noite, Deus, Ele tem poder para perdoar os seus pecados.
e fazer de você hoje uma nova criatura. Não importa em qual situação você está, você em Cristo não vai permanecer nela, mas você vai vencer em nome de Jesus. Não importa se você acha que não pode, eu também achava que não podia, e vim para Jesus sem poder. E quando eu vim para Jesus, eu descobri que na verdade eu não podia nada, mas Ele, em mim, pode todas as coisas. Este é o evangelho que Jesus nos apresenta. Um evangelho que nos chama a perseverar em sua palavra, que nos chama a ser seus discípulos, que nos chama a ter um compromisso de vida com a sua verdade, que nos chama a considerar a necessidade de sermos libertos dos nossos pecados, de sermos libertos dos nossos erros, de sermos libertos das nossas falhas, de sermos libertos de tudo aquilo que representa a nossa natureza pecaminosa, para vivermos uma nova vida de bênção e de verdadeira prosperidade em Cristo Jesus. Mas há uma condição, não é somente você entrar na igreja e dizer que quer Jesus. Você tem que se render a Ele como único e suficiente Salvador. Você tem que confessá-lo diante de Deus e diante dos homens. Você tem que dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça esta obra na minha vida. Eu quero ser liberto pelo poder do Teu Evangelho. Eu quero ser resgatado desta minha vã maneira de viver. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver a Tua bênção. Eu quero viver a Tua prosperidade. Eu quero viver o Teu amor. Eu quero viver aquilo que Tu tens para a minha vida. É necessário você desejar isso. Se você deseja isso, este é o dia que fez o Senhor. Este é o culto, esta é a ocasião a qual Deus preparou para que você tomasse essa decisão. Esta é a decisão a qual vai ser um verdadeiro divisor de águas na sua vida. Não é a passagem de um ano para outro. Não é simplesmente uma mudança de hábitos, mas é uma transformação integral de vida. E essa transformação só pode ser realizada pelo poder do sangue de Jesus. Somente Ele. Somente Ele. Somente quem foi transformado é capaz de testificar desta bênção. A maior bênção do Evangelho é a salvação. A maior bênção do Evangelho é você se sentir livre, é você se sentir resgatado, é você se sentir em paz com Deus e com os homens. É você se sentir alguém que desfruta da presença do Senhor todos os dias, por meio da ação do seu Espírito. Meu irmão, não há nada melhor. Não há nada melhor. Existe um hino na harpa cristã. Eu estava até, enquanto eu estava esperando o momento aqui, cultuando com os irmãos, aquele hino estava vindo na minha cabeça, que ele diz que Cristo pensa em mim. É o hino da harpa cristã. Ele diz na primeira estrofe o seguinte: através da tempestade, em qualquer calamidade, me conforta essa verdade. Cristo pensa em mim. Pensa em mim, Jesus, lá naquela cruz. Já provaste a cruz com amor sem fim. Satisfeito estou, com Ele vou. Cristo pensa em mim. Oh, aleluia. Cristo pensa em mim. Cristo pensa em você. Naquela cruz, Ele estava olhando para mim e para você. Naquela cruz, Ele estava pensando na minha vida e na sua vida. Ele pensa em mim e em você. Independente da tempestade, da calamidade, lembre sempre disso. Cristo pensa em mim. Cristo pensa em mim. E nesta noite, eu gostaria
de fazer um convite muito especial. Depois de ter ouvido esta palavra, depois de ter ouvido o Evangelho, depois de ter ouvido o Senhor falando, bradando por meio desta mensagem, depois de ouvir este chamado de Cristo para que você se renda ao poder do Evangelho, ao poder libertador, resgatador do Evangelho, eu gostaria de saber se nesta noite alguém que ouviu esta palavra e que permitiu que ela encontrasse guarida no seu coração. Alguém gostaria de tomar a melhor decisão da sua vida. A decisão que com certeza vai ser um marco para a sua história. A decisão de render-se a Cristo como único e suficiente Salvador. A decisão de sujeitar-se ao poder transformador do Evangelho e de ser transformado em uma nova criatura. Em viver a nova vida de Deus para você. E eu gostaria de saber se alguém, não é um apelo, porque eu não faço apelo, a gente faz convite, porque o convite é algo que está presente no Evangelho, é algo que o próprio Jesus, em seu ministério, convidou pessoas para caminhar com Ele. E do mesmo jeito que Jesus convidou no passado, nós, como sua igreja, convidamos no presente. Convidamos você para caminhar conosco e com Jesus. Convidamos você para trilhar esta jornada de fé, uma jornada desafiadora, uma jornada de lutas, de dificuldades na caminhada, porém uma jornada acima de tudo de bênção, uma jornada de fortalecimento, uma jornada de amadurecimento no Senhor, uma jornada de verdadeira prosperidade em Cristo. Este é o convite que eu tenho para você nesta noite. Nesta noite, o Senhor fala com a igreja e fala com você em especial. Você que veio aqui atrás de uma palavra da parte de Deus. E a palavra de Deus para você é essa. Renda-se ao Senhor. Entregue seus caminhos ao Senhor. Confie nele. E com certeza, aquilo que está além das suas expectativas, Ele fará. Viva o sobrenatural de Deus no seu dia a dia. Experimente o viver em Cristo no seu dia a dia.